Outro dia eu me peguei preenchendo um formulário de hotel, sabe? Formulários. E sem pensar eu escrevi profissão, advogada. Hoje eu vim falar de escrita e de um curso que eu fiz um final de semana desses que caiu uma ficha grande por aqui. Foi assim, essa semana eu tava assistindo o podcast da Lela Brandão no Alma Talks. Aliás, recomendo, muito bom. E aí ela tava falando que ela tá escrevendo um livro sobre o processo de escrita e tudo mais, e mencionou o nome de uma pessoa que aparentemente estaria mentorando ela, a Ana Holanda. O que eu fiz? Abri uma aba e pesquisei Ana Holanda. Descobri que ela ia dar um curso presencial esse final de semana, 2 dias de escrita criativa e afetuosa. Falei pra Carol, nossa, olha que curso legal que ela vai dar, menina, de escrita. Aí ela soube me ler e comprou pra mim de presente. Eu sempre tive uma crise com a minha profissão. Eu fiz direito, mas já no 2º ano da faculdade eu percebi que eu não queria muito bem aquilo. Eu nunca parei de pensar assim, por uma única semana, vou dizer semana pra não dizer dia, sobre, meu Deus, o que eu vou fazer, porque eu não vou conseguir ficar no direito o resto da minha vida, não vai ter como. E eu pesquisava coisas e tal, mas assim, não existia o termo transição de carreira. E não existia essa quantidade de conteúdo que tem na internet hoje. Tô revelando a minha idade, né, que eu sou antiga. Hoje em dia, a transição de carreira, porra, totalmente normal até. Mas eu pesquisava, e aí eu meio que ia pra linha de teste vocacional, coisas assim. Aí eu pensei, cara, eu acho que eu gostaria de publicidade. E aí descobri que na publicidade, nas agências, as pessoas trabalhavam em duplas. Um é diretor de arte e o outro é redator. Eu pensei, cara, diretor de arte não vai rolar. Pra aprender Photoshop, tem que saber desenhar, sei lá, coisas assim. E redator é escrever. Fechou, que eu escrevo muito no direito, mesmo que super técnico. Eu gosto de escrever, eu vou ser redatora. Aí achei, assim, um curso livre, que era na Escola Cuca, aqui em São Paulo, aliás, especial na minha história. Eu montei o portfólio e eu fui bater na porta das agências com o meu portfólio. Recebi vários nãos. Eu contava lá minha história triste, eu sou advogada, e a pessoa... Tá fazendo o que aqui, minha querida? E aí, mais um dia, um diretor de criação me recebeu e falou, fechou, pode vir trabalhar aqui numa agência super legal. Aí fui, mas eu fiquei menos de 1 ano lá por 2 motivos. Um, que eu percebi, cara, uma coisa muito triste, que vocês também talvez já tenham percebido, que a agência de publicidade era muito parecida com o escritório de advocacia. Tinha essa questão do mundo corporativo que eu acho que eu não tava afim. A outra era porque minha mãe entrou de sócia num restaurante acreditando na falácia de que ter um restaurante era só cozinhar, né? Era só saber cozinhar. E não considerou que tinham outros pontos bem importantes para administrar um restaurante com sucesso. Eu falo muito, né? Fui trabalhar no restaurante com a minha mãe. Falei, cara, ela vai precisar de ajuda e eu tô meio perdida aqui, também já não sei se eu quero ficar na agência. Aí eu comecei assim, atendendo mesa, atendendo os clientes, ficando ali no caixa e tal. E eu ficava com um bloquinho no bolso, anotando tudo que eu percebia, assim, eu ouvi que o cliente falou isso, eles gostariam disso. Descobri que o ar-condicionado tá quebrado, vou consertar. Nessa, eu fiquei muito afim desse mercado de restaurante, de gastronomia, porque é um universo, pra quem já viu The Bear, né? É um universo muito sedutor, assim. Apesar de exaustivo, tá? A gente chegou a ter 4 unidades, assim, do restaurante. Uma que foi na rua, uma que foi dentro de um escritório de advocacia. A vida. E 2 dentro de agências de publicidade. Eu não tava entendendo qual que era o sinal pra mim. Eu fiz gastronomia e eu fui fazer estágio no Mani, restaurante estrelado da chefe Helena Rizzo, que é maravilhosa, mas pra mim, assim, toda essa parte da gastronomia daria um vídeo à parte. Me comentem aqui se vocês quiserem. Pra mim, assim, foi uma experiência um pouco difícil. E eu não saí muito bem, mentalmente falando. E foi uma época de muito perrengue, essa é a verdade. Até que, no fim de 2018, a Carol, que é minha esposa, e na época a gente já tava namorando, decidiu fazer um mestrado em Barcelona e falou, bora ficar 1 ano lá. E eu falei, bora! Quem não, né? Aí a gente foi passar 1 ano em Barcelona e eu falei, cara, o que eu vou fazer lá, né? Enquanto ela tá fazendo o mestrado. Não quero trabalhar em restaurante, que seria uma possibilidade. E aí eu falei, cara, eu quero trabalhar com a internet. Trabalhar com a internet, fico com o meu computador, lá do nosso apartamento mesmo, ou de cafezinhos. Aí eu descobri várias possibilidades, né? Porque o digital abriu um mundo
Então a gente começou a nossa produtora, Maria Marcolina Filmes, eu e a Carol, comecei a fazer o Instagram da Maria, comecei a fazer cursos pra Maria, fazer o lançamento dos cursos. Todo um trabalho pra produtora nascer, surgir no mundo, né, e ter uma relevância, que foi muito bem feito, por sinal. E aí eu descobri que tinha um jeito de escrever pra blog. Então, assim, várias empresas queriam ter blog, fazer conteúdo pra blog nessa época, pra se posicionar no Google e as pessoas irem pro seu site. Tinha uma empresa que contratava esses ghostwriters, que eram essas pessoas que escreviam os conteúdos do blog. Comecei a estudar isso, comecei a escrever, fazia também os nossos próprios conteúdos. Comecei a mergulhar muito no digital e sempre escrevendo muito, né? Escrever aula, escrever e-mail pra mandar pra base, escrever newsletter. Mas aí entra o ponto, quando eu me deparo com um formulário e tá escrito profissão, eu travo. E aí eu escrevo advogada, porque é mais prático. E eu tenho essa dúvida, né, que me acompanha até hoje. Afinal, o que sou? Sou empreendedora? Sou empresária? Sou produtora de conteúdo? Sigo escrevendo advogada porque realmente as pessoas entendem? Aí, uns meses atrás, eu tenho essa questão existencial, né? Eu tava pensando, cara, e aí, velho, o que eu sou? Pelo amor de Deus, preciso descobrir. E eu pensei, cara, o que eu faço no dia a dia? O que eu faço? Eu analiso planilha? Analiso, mas não é a maior parte do meu tempo. A resposta veio muito óbvia. Eu escrevo. Coisa que eu mais faço é escrever. Escrevo tudo, né? Post, roteiro, como eu falei, né? Coisas que eu sempre amei desde criança. Caderno, caneta, lápis, livro, redação. Brincadeiras que eu gostava. Professora, escritora, radialista também gostava bastante. Quem sabe não vem aí, né? Minha era podcaster. Então, assim, pareceu que tava ali o tempo todo, só você não viu, sabe? Tipo, eu amo, assim, o ato físico de ver a palavra se formando no papel. Muito bom. Quando eu percebi que o que eu mais faço no meu dia é escrever, não foi assim, pronto, sou escritora, vou preencher escritora no formulário. Porque, assim, quem é escritora, né? Tipo, quem escreve um livro é escritora quem publica um livro. Porque senão, assim, eu escrevo newsletter. Tá, quantas newsletters você já escreveu pra gente ver se você é ou não escritora? Quantos dias por ano você escreve pra gente ver se você é ou não escritora? Enfim, eu não sei o que define uma escritora. E eu fiquei nesse lugar, né? Tipo assim, beleza, eu escrevo, mas o que será que me dá esse título? Tava precisando de um título, né? Ao mesmo tempo, eu queria entender como que eu podia escrever melhor pra me conectar com as pessoas e pra me conectar comigo mesmo até. E bem nesse mês, a minha psicóloga saiu de licença maternidade. Aí eu pensei, cara, talvez seja legal escrever, né, durante esse período, sei lá, uma vez por semana, que seria a frequência das sessões. Então esse era o meu momento. Eu tinha percebido que eu escrevia muito, só que pra coisas profissionais. E eu queria escrever de um jeito mais conectado comigo. Até que eu tava ouvindo o podcast da Lela Brandão com a Ana Sui. E aí a Lela falou que ela tá escrevendo um livro e que quem tava mentorando ela era a Ana Holanda. Descobri que no final de semana seguinte ia rolar uma imersão de escrita afetuosa. Aí cheguei no prédio sábado de manhã. Era um prédio comercial, tava meio vazio, pois final de semana, né? Fiz o cadastro na portaria, subi de elevador. Aí cheguei no andar, quando a porta abriu, eu encontrei uma sala cheia de mulheres com muita luz natural, uma salinha linda, assim, parede branca, janelão, o espaço todo aberto, bolinho, café. Assim, se tem bolinho já me ganhou, né? E antes de falar de escrita, a Ana contou toda a história daquele espaço, que era o consultório do pai dela, que ele foi médico por muitos anos. Ela comentou sobre um azulejo que tinha ali no lavabo, né, no banheirinho, que é desde essa época. Toda essa memória afetiva, eu achei bonito isso. O lugar onde ela trabalha com escrita afetiva nasce de um espaço cheio de história, afeto, enfim, memórias, né? O termo que ela usa é escrita afetuosa, que é escrever para encontrar o outro. Então, para ela, escrever não é só transmitir uma informação, mas criar conexão com a pessoa que tá ali do outro lado. Para existir essa escrita afetuosa, ela coloca 3 pilares importantes: amor, coragem e humanidade. Essa parte da coragem me pegou muito. Por que será, né? Quem já viu os vídeos do canal sabe que essa é uma palavra que balança. Ela fala que escrever é dar um salto de fé, porque você nunca tem a garantia de como que seu texto vai ser recebido. Mas mesmo assim você escreve, abre mão do controle e escreve. Guarda isso, abrir mão do controle. Outra coisa que me marcou muito foi quando ela disse, cara, escreva como você
para uma pessoa como você. Parece simples, né? Mas com o tempo e às vezes na nossa profissão, a gente veste uma armadura, uma fantasia, do profissional, do estudante. Ela deu esse exemplo. Eu tô estudante de direito, por exemplo, e vou escrever meu TCC. E aí eu escrevo meu TCC como uma estudante de direito. Ou eu escrevo as coisas como a minha profissão e não como quem eu sou de verdade. Eu não sou uma estudante de direito, eu sou a Ana com tantas outras características, além de estar no momento estudante de direito, quando eu estava lá, quando eu era jovenzita, muito além das nossas profissões, das nossas coisas, a gente é uma pessoa por trás disso, né? Então, assim, quem a gente é e escrever a partir dessa pessoa para outra pessoa como eu, com uma linguagem simples, que as pessoas entendam, com uma linguagem cotidiana, porque quem vai ler é uma pessoa de carne e osso que quer muitas coisas, mas uma delas clareza, né? E ela mostrou uns comunicados corporativos reescritos com essa visão da escrita afetuosa. E, cara, muito legal essa parte. Eu fiquei viciada em ler os comunicados do meu condomínio que estão no elevador e tentar traduzir tudo pra escrita afetuosa, porque é muito louco, né? O condomínio é um lugar onde pessoas moram e dividem as áreas comuns em comunhão, e aí os comunicados, né, no elevador são super formais. E pensei que eu poderia fazer uma série de vídeos reescrevendo comunicados de condomínio. Porque tudo eu quero transformar numa série de vídeos. Bom, depois de apresentar a visão dela sobre escrita, ela foi pra prática. E aí bateu cagaço real. Eu tô acostumada a escrever no computador, eu não tava com o computador. No computador eu escrevo com o Google aberto, é ChatGPT aberto, é dicionário, é referências. E lá um caderninho em branco e a caneta. E ela ainda ia dar um tempo cronometrado pra gente fazer o exercício. E talvez a gente precisasse ler em voz alta, que era um outro pânico. Meu Deus, e se não sair nada? E se eu travar? Eu não sou escritora, eu sou uma impostora. Onde é que eu fui me meter? Aí o primeiro exercício foi esse, sobre quem você é de verdade, né? Então a gente se apresentava e aí depois assim, legal que você faz isso, que você faz aquilo, mas quem você é de verdade? Tinha que escrever sobre esse eu mais profundo, mais verdadeiro, que vai muito além do seu crachá. E o segundo exercício foi meu preferido, que ela falou da importância do cotidiano como matéria-prima da escrita. Então tudo pode virar um texto e que a gente precisa apurar esse olhar de observador. Então perceber detalhe, perceber os comportamentos humanos, porque isso gera muita identificação, né? E ela colocou uma imagem de uma mexerica na tela e falou: vocês têm 13 minutos pra escrever um texto sobre isso. Mexerica, tangerina, bergamota. Aí eu fiquei tensa, né? Puta merda, 13 minutos a escrever sobre tangerina, brother. Saí só, meio Chico Xavier, assim, fui escrevendo e apaga e volta, o que saísse, sabe? Eu já percebi, pela vibe dela, que ela não ia obrigar ninguém a ler. E eu falei, não vou ler mesmo, então foda-se. Cara, fiquei surpresa com o texto. Adivinha? Falei que queria ler. Não. Fiquei, assim, quando eu fui ler, fiquei meio vermelha, roxa, gaguejando, enfim. Mas li, fiquei muito orgulhosa do meu texto. Em 13 minutos, sem pesquisa, sem abas abertas, eu consegui construir um texto ali que tinha humor, observação do cotidiano. Pausa no vídeo para uma nota da editora. Tô aqui editando e eu vi que a Ana, talvez por vergonha, não leu o texto da Tangerina, só que ele ficou muito legal. Então, eu tô invadindo aqui sem ela saber para ler o texto da Tangerina, porque vocês merecem saber como ela se saiu nesse exercício. Vamos lá. Ao ser a última fruta que sobrou na fruteira da família, me pergunto, por que sou quase sempre a última a ser escolhida? Como a criança gordinha que fica por última no time da educação física. Será que o bullying chegou nas fruteiras? Por aqui, eles estão sempre correndo. Hoje, mais uma vez, saíram atrasados para encarar o trânsito até o trabalho. Aliás, esqueceram de levar o guarda-chuva, não tomaram café e o que conseguiram foi pegar uma banana para comer no caminho. É só descascar e o potássio está garantido. Na semana passada foi a vez da maçã, mais prática ainda, já saem mordendo, com casca e tudo. Mas a verdade é que eu, mexerica, não fui feita para pressa. Eu exijo tempo, presença. É preciso me descascar, sentir o cheiro nas mãos, separar cada gominho um por um. Sou um ritual, daqueles que me pedem silêncio, pausa no meio do corre. E talvez seja por isso que hoje quase ninguém me escolhe, porque parar virou um luxo. Mas eu sigo aqui, lembrando que algumas coisas só se mostram doces quando a gente desacelera para sentir. Sério, que texto bom! Parece que ela aproveitou direitinho esse curso.
Então esse exercício da mexerica me mostrou duas coisas. Que a gente consegue escrever sem tanto controle e sem precisar ficar lapidando cada palavra. Eu acho que essa prática de você colocar um cronômetro e falar, vou escrever o que sair nesse tempo. Mesmo que depois você tenha um outro tempo pra lapidar, faz muito sentido. E que o cotidiano é um prato cheio, assim, de histórias e de coisas se a gente abrir os olhos pra olhar, né? Exercícios também, mas esses dois foram os que mais me marcaram e também porque eu acho que essa experiência vale muito a pena, então eu não quero ficar dando muito spoiler. Tanto faz se no formulário do hotel eu vou escrever advogada, escritora, empreendedora, criadora de conteúdo ou qualquer coisa. O que importa mesmo é, eu escrevo e a pergunta que ficou pra mim é como eu quero escrever daqui pra frente, porque certamente eu quero escrever. Eu comecei a observar o cotidiano, assim, de outro jeito, me policiar pra escrever com mais clareza, né, e com mais afeto, sem tanto jargão, sem tanto termo em inglês. A leitura também pra mim mudou muito, porque além de prestar atenção na história, foi percebendo como o escritor tá construindo as frases, né, como ele coloca a pontuação, como ele apresenta os personagens. Eu tô muito mais atenta, assim, em como se escreve e não só o que tá escrito, sabe? Inclusive, a Ana tinha 2 livros dela lá na imersão, que eu comprei os 2, porque eu virei oficialmente cadelinha da Ana Holanda. Obrigada. Olha, eu não conhecia você. Acho que eu amei tudo, eu me senti muito bem assim. Eu já quero chegar em casa e ler isso, eu quero fazer outros cursos. Que história bonita, obrigada por ter me contado. Talvez o mais importante é, assim, que eu tô mais disposta a me entregar, né? A dar esse salto de fé que a escrita exige e largar a mão de tanto controle, afinal, não temos, né? E, cara, teve também um lance, assim, um bônus, super bônus, que eu não esperava, que foram as conexões com as outras meninas. Então, eram 10 mulheres incríveis. A gente sentiu uma sintonia enorme. A gente almoçou todas juntas nos 2 dias. Eu senti que, assim, a gente se conhecia muito pouco e já conversou coisas super legais. E eu espero muito que a gente volte a se encontrar. Enfim, depois de tanto curso online, né, foi bom lembrar que o presencial tem essa coisa, né? Escrever não é sobre o título que você carrega. Ai, escritora. É a forma como você escolhe colocar no papel aquilo que você tá sentindo. Então, esse foi só o começo da minha experiência com a escrita afetuosa. Eu quero trazer mais sobre esse tema aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve pra não perder nada.